na primeira questão, tá, gente? Eu vou fazer essa prova com vocês porque me assustou o número de gente com notas bem ruins e ninguém gabaritando. Então, eu vou fazer com vocês, tá? Então, vamos lá na questão 1. Em 1974, o então presidente Ernesto Geisel deu início institucionalmente ao processo de abertura política que deveria garantir o fim do regime militar por meio de uma transição caracterizada como lenta, gradual, segura. Lembra? Ele começa a abrir as portas, mas não muito, tá? Então, vocês acham que ele começou a abrir isso porque ele é uma pessoa boazinha? Porque ele é gente boa? Porque ele é tranquilão? Porque ele acredita que o povo tem direito? Não, gente. A iniciativa, continuando com a pergunta, a iniciativa governamental, porém, não foi a única relevante para o fim da ditadura militar. Ou seja, não foi o governo que decidiu fazer tudo aquilo sozinho, tá? A respeito do fim da ditadura militar no Brasil, assinale a alternativa correta. Primeiro, a gente tem a opção A, a mobilização da juventude que ganhou as ruas das principais capitais do país na reivindicação pelo impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Gente, tá lá em cima. Fernando Collor de Mello vem muito depois disso. Lá em cima, no começo da frase, já tá dizendo o então presidente Ernesto Geisel. Collor, lá pra frente. Collor é no momento onde a gente já tem direitos. A gente já decide quem vai estar lá no poder. A gente já tá bem mais lá na frente com os nossos poderes políticos. Com os nossos direitos políticos. Eu digo nós como povo. Eu não sou político, então nós. Então, essa esquece. É verdade que a juventude tomou as ruas, mas isso lá na frente com Collor, isso não tem nada a ver com ditadura, isso é lá na frente, tá? Momento que a juventude já tinha percebido durante a ditadura que o poder do povo tem força, então, lá na frente. Esquece, nosso tempo é lá atrás, pense nos velhos agora. Letra B. A formação e atuação de movimentos sociais como... Se essa frase, se essa parte não tiver nada depois que contradiga isso, tá? Que te dê uma informação, tipo, foi contra Trump, né? Que não te deu uma direção completamente oposta, isso aqui já tá certo. Então, a formação e atuação de movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento do custo de vida. Eu sei que eu não trabalhei isso com vocês, tá? Mas... que nem eu acabei de falar, isso é uma questão de você pensar depois para concurso, para vestibular. Interprete a frase, leia com calma. Vocês se ferraram nesta prova porque vocês não leram com calma. É uma prova cheia de texto, cheia de pegadinha. Todas as questões aqui o professor tirou de concursos ou de vestibulares. Como completa essa questão? O movimento de custo de vida que contava com o apoio... É verdade, o movimento de custo de vida que contava com o apoio das comunidades eclesiais, ou seja, a igreja também percebia que estava perdendo poder, então a igreja está apoiando o governo, porque o militarismo e a igreja não caminham muito bem juntos nesse momento, de comissões pastorais da periferia urbana. Essas comissões pastorais, inclusive, duraram por muito mais tempo depois, então, sim... Tá tudo certo, não tem nada de errado nessa opção. Então, é letra B. O que a gente faz? Coloca já o xizinho? Não. Vamos ver se o resto tá ok também, tá? Então, a gente tem que ver se a C e a D não fazem sentido, que daí eu tenho certeza da minha resposta. Letra C. As denúncias contra o regime militar e as torturas que eram publicadas semanalmente nos principais jornais durante a década de 70. Gente... Lembra aquela chargezinha linda, que era assim, um cara olhando o jornal e daí tinha um buraco no meio do jornal? Tipo, ai, querida, acho que tem alguma coisa aqui que não querem que a gente saiba. Aquilo lá eram as notícias que não podiam ser publicadas no jornal. As notícias foram começar a ser publicadas no jornal novamente, principalmente questão de denúncia, metade dos anos 80 pra frente, quando acabou a ditadura. Até a ditadura acabar... A ditadura ainda existia, tudo era lento e gradual, era devagar, a mídia ainda tinha que estar na mão da política, tá? Ainda tinha que estar na mão dos militares, não já era, acabava a ditadura. Então a letra C, com certeza não é. A interferência direta do governo norte-americano, que desde o início era contrário ao regime militar. Quem colocou essa? Eu mesma vou pegar. Quem que bancou
todas as ditaduras militares na América do Sul, que era contra o comunismo. Tá? Ó, o comunismo chegando lá. Olha a Guerra Fria acontecendo. Quem era contra os comunistas? Vamos desenhar. Quem são os comunistas? Rússia. Quem estava contra? Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos apoiava. Eles bancaram. Eles que fizeram acontecer. Eles que possibilitaram o acontecimento. Então você vem me dizer que desde o início era contrário? Essa resposta é completamente errada. Então essa daqui, mesmo que eu não saiba o que são os movimentos de custo de vida ou as comunidades eclesiais, por exclusão, é essa a minha opção. Então, A1 é a letra B de bonito, tá? Essa 2, ainda bem que teve muita gente que acertou, porque esta 2, como com o chamado pacote de abril, baixado pelo então presidente Ernesto Geisel, tá? E 2 pontinhos. Só que o professor devia ser canonizado, porque ele colocou uma charge aqui, vamos ver se vocês vão conseguir ver, que diz assim, tá? Vocês estão vendo a charge ali, ela tá uma merda de ver, mas eu vou dizer ela pra vocês. Tem um repórter que diz assim: Ana Amélia, este é o seu marido que foi senador biônico durante a ditadura? E daí ela diz: tem repórter que fala demais. Ponto. Vocês leram a charge antes de responder? Porque se você leu, tá na questão A, tá escrito assim: surgiram os senadores biônicos e foram prorrogadas as eleições indiretas dos governadores de estados. Eu não sei mais nada, mas o professor me botou uma charge falando de senador biônico. O que eu penso dessa charge? Tá? Pensem comigo. Voltando. Os senadores biônicos, o que são? Tá? Os senadores biônicos são aqueles senadores que que acabaram sendo colocados dentro do Senado de uma forma não correta, tá? O que aconteceu no pacote de abril, tá? Dentro desse contexto de abertura política lenta, gradual, segura, Geisel vai editar esse pacote de abril, tá? Que é vários conjuntos de medidas que são autoritárias. Então, ele abre um pouquinho, fecha, abre um pouquinho, fecha. Eles promovem algumas mudanças políticas, tá? Para deter, para segurar a oposição que está crescendo muito. Porque lembram que nas eleições de 74 e 76, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, ele teve um crescimento enorme. Isso a gente falou, gente. A gente conversou em sala. Foram tantos governadores que ganharam as eleições, governadores da Arena, que era contrária à ditadura, tá? Desculpa. Volta. Governadores que eram do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era oposição à Arena, que era que apoiava, que era o partido da ditadura, tá? Então, o presidente Geisel estabeleceu alguns pacotes que prorrogavam o mandato daqueles governadores, que, por exemplo, chegava lá, olha, a partir de agora, 1/3 dos senadores vão ser indicados pelo presidente da República, tá? Eleitos pelo voto indireto. Então, esses, por exemplo, são agentes do governo, são senadores biônicos. É um termo bem pejorativo, tá? É uma ideia bem pejorativa do termo de senador. Mas independente do que é um senador biônico, do que se referia o senador biônico, a charge tá lá, gente. A charge estava escrita. Agora vamos pela exclusão, tá? De novo, vamos lá pela exclusão. Na primeira diz, surgiram senadores biônicos. Isso foi um dos principais, das principais atitudes que tomou Geisel. Tá? Colocar senadores indicados por ele. 1/3, a partir de agora, sou eu que digo quem são. Então, por exclusão, agora vamos trabalhar nas outras.
Letra B. Determinava-se que os presos políticos trocados por diplomatas sequestrados seriam banidos do Brasil. Essa frase nem faz muito sentido, gente, tá? Primeiro, presos políticos trocados por diplomatas sequestrados. Quais presos políticos? Da onde? Quais diplomatas? Isso aí tem a ver com americano, não entra no nosso pacote de abril, tá? Não entra. Editou-se um decreto-lei, segundo o qual o presidente podia convocar eleições diretas para o executivo. Porque no pacote de abril, meus caros, onde eu estou tentando manter a ordem militar no país, eu vou convocar, por Deus, eleições diretas, não importa para qual cargo seja. Então, se por acaso ele tivesse convocar eleições indiretas, eu ia ficar com uma pulguinha atrás da orelha, mas não é. Eleições diretas, esquece. Eleições diretas, esquece. O governo militar não fez isso de boa vontade. Em momento nenhum ele faz isso de boa vontade. Ele faz porque é pressionado, ele faz porque precisa. E se nesse momento ele tá fazendo um pacote novo, não, né? E outra, de quando que é o pacote? O pacote de Geisel é 74, 76. Quando que a ditadura acaba? 86. Eleições diretas estão ali ainda pra acabar, tá? Falta tempo. Falta 12 anos, falta quase a idade de vocês ainda. Então, não tem nada a ver. D. Promulgou-se a lei da anistia política com restrições a quem tinha participado da luta armada. De novo, por quê? Por que vou perdoar aqueles que estão contra mim se agora eu preciso manter o poder? Não, né? Letra E. Proibiam-se alianças para a escolha de candidatos ao governo dos estados, bem como voto vinculado. Isso ali tem que saber um pouquinho, pelo menos um pouquinho do que era o pacote de abril. Mas, de novo, gente, leiam a questão com calma. Volta, veja tudo que está escrito. Ninguém bota uma charge de graça. Uma frase que seja, tá? A resposta dessa estava na charge. Pergunta número 3. Ali, antes de tudo, tem um quadrinho, tá? Com a fotinha do nosso Tancredo Neves. E tem uma frase dele. Nessa frase diz: restaurar a democracia é restaurar a república, é edificar a nova república, missão que estou recebendo do povo e se transformará em realidade pela força não apenas de um político, mas de todos os cidadãos brasileiros. Lindo, né? Aí vem a questão. Durante o governo Figueiredo, 79 a 85, olha, prestem atenção na data, 79 a 85, 85 tá perto do quê? Tá perto do quê? Tá bem no final, tá na reta final, vamos lá. Durante o governo Figueiredo, 79 a 85, o processo de abertura política foi mais aprofundado. Óbvio, a gente tá chegando no final, hoje a gente sabe que tá chegando no final, então a gente consegue estudar e entender isso. A luta pelo fim do regime militar e pela redemocratização mobilizou amplos setores da sociedade. Em 1983, foi proposta uma emenda constitucional que propunha eleições diretas para presidente da República. Agora sim, mas olha lá em quando, gente? 83, bem longe lá de 74, tá? Isso é só pra gente confirmar a pergunta anterior. A partir daí, foi lançada uma campanha denominada Diretas Já. Prestem atenção nessa questão, porque na próxima pergunta tem essa resposta. Reunindo centenas de milhares de manifestantes nas ruas. A emenda não foi aprovada, mas estava sedimentado, estava pronto, estava feito o caminho para a plena democracia, considerando o período histórico descrito no texto. Assinale a opção correta. Letra A. Tancredo Neves venceu as eleições indiretas, entretanto, um dia após tomar posse, em 15 de março de 85, faleceu repentinamente. Não. É só vocês lembrarem de tanto que fez Tancredo Neves. Tancredo Neves teve várias outras atitudes que ele tomou durante o governo brasileiro. Então, ele não pode ter morrido um dia depois, porque a não ser que Chico Xavier já estivesse atendendo, não tem como ele estar trabalhando, tá? Letra B.
A nova república teve início com a vitória de Tancredo Neves no colégio eleitoral e determinou a passagem do regime militar para a democracia. Então vejamos, tá? A partir daí foi denominada emenda... Gente, Nova República, vocês vão ouvir falar disso de novo, tá? A Nova República. E realmente, lá em cima tá escrito que quando na frasezinha lá de Tancredo Neves, ele já bota o Tancredo Neves aqui em cima. De novo, gente, leiam a prova inteira. Como ele botou lá em cima a fotinho do Tancredo Neves e no texto não se fala de Tancredo Neves, pra que o professor colocou ele lá? Tem a ver com a resposta, tá vendo? Sim, Tancredo Neves venceu no colégio eleitoral, ele foi escolhido por militares, foram eleições indiretas, mas ele causou, tá? Ele possibilitou esse retorno da democracia. De novo, olha a data, 85, significa que em 86 acabou a ditadura, tá? Letra C, José Sarney, candidato à presidência pela Aliança Democrática, venceu as eleições no colégio eleitoral e se tornou o primeiro presidente civil desde 1964. Não tá falando disso. Ele tá falando não do início da democracia, ele está falando do final da ditadura. O texto, a questão, está falando do final da ditadura. Então, nesse momento, eu não quero saber quem foi o primeiro presidente eleito democraticamente. Quero saber o que estava acontecendo no final da ditadura. Prestem muita atenção na pergunta. Letra D. Tancredo Neves, primeiro presidente eleito de forma direta. Não, né? Desde 1964, não chegou a tomar posse devido a problemas de saúde. Desculpa aí, gente. Não foi, tá? De novo, foi lançado a direta já. Não foi possível, não foi concretizada, porém estava muito bem encaminhada a ideia das eleições diretas já. Mas quer dizer que o presidente Tancredo não foi eleito diretamente, tá? Ele foi eleito pelo colégio eleitoral, ele foi eleito indiretamente, ele ainda foi eleito por militares. Fechou? No governo José Sarney, de novo essa sarna do Sarney, contrariando as expectativas da sociedade brasileira, manteve as eleições indiretas para presidente da República. Não. Ali a gente tá falando do final da ditadura. De novo, acaba as indiretas, começa as diretas. Porém, eu quero saber daquele finalzinho, tá? Então, um pouco por exclusão, um pouco por causa do próprio texto que a gente vê, a própria frase do Tancredo que tem ali antes, é a letra B, tá? 4. O colégio eleitoral, agora constituído de forma regular, detém poder político incontestável para cumprir o seu mandato. Isso aqui tá entre aspas, tá? Então prestem atenção que é a fala de alguém. Então vou retornar. O colégio eleitoral, agora constituído de forma regular. Colégio eleitoral é o grupo de militares que elege quem eles quiserem. Que parece que é você que tá escolhendo, mas não é. Detém o poder político incontestável para cumprir o mandato. Então, aquilo que a gente está fazendo, estou fazendo com a lei. Estou fazendo porque eu posso. Estou fazendo porque está dentro da Constituição. E esta campanha, ou aqui está a campanha, mas serve como esta, tá? A campanha para suprimi-lo, a campanha para acabar com esse direito, constitui numa audaciosa tentativa política para contornar o poder legitimamente adquirido nos termos da Constituição vigente, que é a Constituição que temos neste momento. Defender o colégio eleitoral contra esta investida intempestiva. Então, defender esse grupo de militares que escolhe quem está no poder, que é o colégio eleitoral, contra esta investida. O que está sendo investido contra esse grupo de militares que escolhe os governantes? É um dever que é meu, que é do governo, que é de todos os parlamentares que o apoiam. Cumpre conter a ofensiva desencadeada contra as regras do jogo aceitas para a eleição do meu sucessor. Esse discurso é do João Figueiredo, num pronunciamento à nação em 16 de abril de 84.
16 de abril de 84, e a gente viu lá um pouquinho antes, olha, em 83 foi proposta, essa é da pergunta anterior, uma emenda constitucional que propunha eleições diretas e foi lançada a campanha denominada Diretas Já, contra o colégio eleitoral. Entendeu? Então, em seu pronunciamento, Figueiredo está criticando o quê? Aí nós temos a opção A, o movimento Diretas Já. Opção B, a fundação dos partidos como PT e PDT. Opção C, a candidatura presidencial de Tancredo Neves. Opção D, os comitês de luta pela anistia. Opção E, a organização de luta contra a carestia. Que movimento está indo agora contra este direito adquirido do colégio eleitoral de escolher os seus sucessores? Quem não quer mais eleições indiretas? Quem está querendo eleições diretas já? Tá aqui a resposta. Letra A, o movimento Diretas Já, tá? Teve alguém na sala, e eu acho que foi o Daniel, no nono B, que falou assim, essa resposta tava na pergunta anterior. Tava, Daniel, ó, link perfeito. Fechou. 5. Nossa, tá virando uma aula. Brasil, ame ou deixe-o, foi um dos célebres slogans do regime militar em torno de 1970, época em que o governo Médici divulgava a imagem do Brasil grande, proclamava um milagre econômico, faria do país uma grande potência. Qual é a opção que caracteriza corretamente a política econômica correspondente ao chamado milagre? Isso a gente conversou um pouco na sala, tá com palavras diferentes, mas foi conversado sobre isso. Eu vou direto para a resposta correta, porque essa aula está ficando muito grande. Letra E. Incentivo à entrada maciça de capitais estrangeiros. Eu estou visualizando, eu sentada em frente ao nono B, principalmente. Estou me visualizando ali, falando com vocês que o governo era repressivo com o povo e liberal com os estrangeiros, porque eles trouxeram... Lembra que a gente conversou sobre as fábricas de automóveis? Porque o petróleo era barato? Da onde que veio? Brasil produz automóveis? O Brasil tinha marca de automóveis nessa época? Não. Estava sendo tudo trazido de fora. Então isso é investimento maciço de capital estrangeiro. Junto com o arroxo salarial. Eu expliquei pra vocês o que era arroxo. Até achei interessante que a gente nunca tinha conversado sobre isso. O que é um arroxo salarial? Arroxo salarial significa que hoje eu ganho R$1.000, mês que vem eu vou ganhar 999? Não, gente, não significa isso. Significa que meu salário vai permanecer o mesmo enquanto todo o resto aumenta de valor, tá? Então, eu ganho R$1.000 hoje e eu consigo comprar... Eu ia dizer um Xbox, mas nem rola. Eu consigo comprar um Wii e fazer as compras do mês, tá? Mês que vem, eu vou até conseguir comprar o Wii. Olha lá, eu tô indo lá atrás. Mas eu não consigo comprar carne das compras do mês. No mês seguinte, se eu comprar o Wii, eu fico sem comer. Porque as coisas no mercado estão ficando mais caras, porque os produtos estão ficando mais caros, mas o meu salário não acompanha. Isso é arroxo salarial, é manter o salário do trabalhador sempre o mesmo enquanto a inflação acontece, tá? Resultando em elevados índices de crescimento econômico e inflação baixa. Elevados índices, o crescimento econômico aconteceu. A inflação permaneceu baixa enquanto o petróleo permaneceu baixo. E de repente houve aquele boom, houve aquelas guerras da onde estava vindo nosso petróleo. E nosso petróleo de $3 por litro foi para 10, por galão, foi para 10. E depois só foi aumentando, isso em questão de 2 meses. Então, é a letra E, tá? O milagre econômico foi isso. Investimento principalmente americano, italiano, alemão. Eu tô pensando aqui em toda marca de carro que eu me lembro, porque eu conheço bulhufas de carro.
Mas todo investimento externo, investimento de estrangeiros, enquanto os meus trabalhadores... Olha só, lembra aquilo que eu falei pra vocês? Vem cá, cara da BMW, vem aqui você. Olha só, eu te dou... Cobro pouquíssimo pra você instalar a sua fábrica ali, tá? Imposto quase zero. Não vai ter esse negócio de taxa, de meio ambiente. Não, esquece isso, a gente vê isso depois. E os meus funcionários, pode continuar pagando eles um preço michuruca por uma década. Entendeu? Olha, negoção pra você. Enquanto isso, você vai investindo dentro do meu país. Estruturalmente, teu dinheiro tá aqui dentro, você tá investindo aqui dentro. Pescaram a ideia? Então, a 5 é a letra E. Incentivo à entrada maciça de capitais estrangeiros combinado com arroxo salarial. Tá? 6. Frases como ninguém segura esse país, ame-o ou deixe-o e pra frente, Brasil. Marcaram o governo do ciclo militar pós-64, que utilizando-se da censura e eficiente máquina de propaganda, apresentava o país como uma ilha de paz e prosperidade a caminho de se tornar uma grande potência, ocultando a repressão e as desigualdades do modelo econômico. Esse governo, primeiro, 64, quem foi o primeiro? Ele tem um nome bem legal, eu adoro o nome dele, por mais que o personagem só traga recordações ruins. Emílio Garrastazu Médici. É o Médici, gente, primeiro governo, primeiro Médici. Isso aí não tem como você ter, sei lá, um macete. Talvez um macete foi o cara que fez o primeiro arrastão militar. Garrastazu é o jeito que eu lembro, mas não tem macete. Você tem que lembrar, você tem que dar uma olhada, você tem que estudar, depois a gente vai ver quem que é quem, tá? Mas, de novo, letra E. Agora, que caiu minha prova. Atividade 7. Considere a charge e o texto. A charge tá fraquinha, mas dá pra ver. Eu consegui ver. Sem óculos eu consigo identificar o que é. Tem a cena de uma família esperando na mesa. Dá pra ver que é uma mesinha pobre ali. Uma das meninas tá sentada num caixote. A mãe tá vindo com uma bandeja, assim. Tá todo mundo esperando pra jantar. Então, a hora que ela coloca na mesa e abre, tem um troféu da Copa do Mundo. Tá? Pensem, o que esta família estava esperando neste momento? Comida. Estavam na mesa com garfo e faca, eles têm fome e não estão querendo torcer pra ninguém nesse momento. Ninguém consegue pensar direito em futebol de barriga vazia, tá? Aí vem, no governo Médici, a miséria social estrangulou milhões de pessoas empurradas para as periferias das grandes cidades. A análise da charge e o conhecimento histórico permite inferir que no governo a que o texto faz referência... De novo, gente, eu vou direto para a resposta, porque as respostas são longas e a gente tá com vídeo longo. É a letra C, tá? Letra C. Que diz, se vive numa ilusão criada pela vitória da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, usada como um poderoso instrumento de propaganda política pelo regime militar. Por que esta resposta é a correta? Porque enquanto o povo pede comida, o governo entrega um troféu da Copa do Mundo. Eu não tenho comida, mas olha aqui, a gente ganhou a Copa. Somos o melhor país do mundo. Mas eu tava pedindo comida, mas olha que linda que lindo esse troféu, gente. Olha que brilhante. Vocês estão entendendo? É o desvio do assunto, é a ilusão. Então essa resposta é a C, tá? O ato institucional número 5, um dos mais terríveis instrumentos normativos lançados pelo regime militar, foi extinto no governo De novo, eu não tenho como... A gente não tem como ter exatamente um macete. Aqui você vai ter que fazer memorização mesmo, tá? Importante vocês terem também essa consciência de que algumas informações têm que ser memorizadas. Essa é Ernesto Geisel, tá? Foi no governo de Geisel que ele eliminou o AI-5, tá? Ele cancelou a existência do AI-5. Naquela
apresentação PowerPoint que eu fiz pra vocês, eu tinha feito um resumão e tinha várias dessas informações. Então, depois do vídeo, eu vou botar de novo aquele PowerPoint aqui embaixo, tá? Aquela super apresentação que eu fiz, assim, sofrendo. Tá lá, tá? Vou mandar junto. De novo, quem cancelou o AI-5 foi Geisel. Tem um nome alemão, ele tinha que ter alguma coisinha boa, né? É só porque eu sou Baumgartner. Vamos lá. 9. No Brasil, durante a década de 80, agora sim, década de 80, o governo Sarney adotou o Plano Cruzado para combater a inflação. Tal plano se baseou principalmente num... Aqui eu vou até explicar mais ou menos, mas também é memorização. Foi num amplo congelamento de preços e várias medidas de desindexação da economia. Como podemos explicar isso? Congelamento de preços. Por quê? Porque nesse momento a inflação tava louca, tá? É aquele momento em que os avós ou os pais de vocês vão lembrar que você ia no mercado de manhã, se você voltasse de tarde, as coisas estavam com preço diferente, inflação, 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 inflação. Então, o salário nosso estava virado em nada, né? Então, ele precisa congelar o preço, ele precisa para que o povo possa se estruturar, para que eu possa saber que eu vou comprar um café a R$10 hoje e no mês que vem vai estar R$10 de novo. Então, para eu poder investir em outras coisas e não ficar guardando todo o dinheiro que eu tenho para poder só tentar sobreviver, tá? Então, congelamento de preços. Desindexação da economia. Como eu tive muito investimento do exterior, a minha economia e o exterior e os estrangeiros estão aqui, ó, mãozinhas dadas, juntinho, mesma coisa. Eu preciso separar isso para que o exterior não defina o que acontece aqui dentro. Não de tudo, a gente sabe que a gente não é uma ilha e que tudo que acontece no mundo reflete aqui, na minha casa, tá? Mas eu preciso separar pelo menos um pouco para eu conseguir ter algum tipo de controle e possível planejamento para o meu povo. Então a resposta certa era A, tá? E a 10. Em janeiro de 85, Tancredo Neves foi eleito presidente da República pelo PMDB. A respeito da chamada transição democrática, é correto afirmar... Vou direto para a resposta. Letra B. Tancredo Neves foi eleito presidente de forma indireta. Essa questão também estava lá atrás. Essa prova já trouxe essa ideia, tá? Foi eleito de forma indireta pelo colégio eleitoral, tendo como vice José Sarney, ex-presidente do PDS, partido que apoiava o regime militar. Como que vocês vão entender essa questão? Eu fui eleito de forma indireta. Está chegando ali o momento de retornarmos a eleições diretas. Está chegando o momento de retornarmos a uma democracia. Mas o regime militar precisa ainda estar presente. Portanto, preciso de uma representatividade, que é o vice nesse caso, tá? De novo, aqui não tem como fazer... Só olhar e interpretar ela. Eu tenho que ter algum tipo de memória, algum tipo de memorização. Nono B, eu não sei se eu vou conseguir falar com vocês presencialmente essa semana, porque está sendo mudado para que vocês não tenham aula vaga, tá? E estamos um pouco funcionário, então eu fico na secretaria. Nono A, a gente se vê na quinta-feira para conversar sobre essa prova. Se preparem, não vai ter doce, nem choro, nem vela. A gente se fala, espero que vocês consigam pelo menos escutar, não precisam ficar olhando a minha cara linda, mas escutem a explicação, porque vocês tiveram muita dificuldade e semana que vem ou na outra a gente vai ter a prova de recuperação. Então, vamos lá, tá, gente? Vamos fazer isso junto, vamos entender a nossa história juntos, tá bom? Tchau pra vocês.